pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém. A gente vai falar hoje sobre arquivos na disciplina de Introdução à Ciência de Dados. Bom, quando a gente vai falar de arquivos, a gente está falando do quê? De carregar dados, né? De poder salvar dados. Ou seja, a gente vai usar arquivos para poder entrar com dados no seu sistema, na sua ferramenta, né? Ou então depois de gerar, processar, você salvar esses dados de alguma forma, né? Então, projetos de data science de um modo geral precisam de dados, né? Grande parte da tarefa de um data science é carregar, limpar, organizar e transformar dados, ou seja, esses dados precisam entrar no nosso sistema, né? Muitas vezes esses dados vêm em formas variadas, né? Eles podem vir em arquivos, pode vir vários tipos de arquivos, né? E eles precisam ser carregados para dentro do nosso projeto. Também é fato que dados analisados e tratados em algumas situações precisam ser devolvidos para o contexto externo, ou seja, em algumas situações você vai precisar processar esses dados e salvar em algum tipo de arquivo, em algum tipo de formato para devolver, né, para o contexto externo aí do seu projeto. Nessa aula a gente vai focar no processo de carga de dados, né, tanto no arquivo texto como nos arquivos em formatos estruturados. Bom, os tipos de arquivos que a gente tem, né, os formatos mais comuns aí para a gente coletar, CSV, né, o próprio XLS, que é o do Excel, XML, JSON, né, e os próprios arquivos em formato de texto são bem comuns, né, para programadores de um modo geral, estão acostumados a fazer isso. No contexto de data science, de big data, né, a gente vai ter alguns outros formatos que não são tão comuns assim para quem está iniciando no mundo de data science. Então, entre esses formatos, né, a gente vai encontrar alguns formatos binários, né, como message pack, por exemplo, Pickle, que é muito utilizado, dados sistema SAS, arquivo HDF, dados binários FIR, arquivos STAT, entre outros. Provavelmente vocês vão mergulhar num mundo de outras possibilidades de dados, além daquele padrão que a gente está acostumado, que é CSV, TXT e tal. Mas é muito interessante porque, por exemplo, o Python, enfim, as ferramentas lidam muito bem com esses tipos de dados. Muitas vezes não há como escolher o tipo de dado que o projeto precisará consumir, né? Às vezes você tem uma máquina, né, que gera um resultado em formato de dados, tem que coletar aquele formato. Então você não tem muito o que escolher, né? Você vai ter que pegar aquele dado e fazer aquela informação entrar no seu sistema, entrar no seu projeto de data science. Bom, o Pandas, pessoal, é uma grande aliada para a gente trabalhar com dados. Por quê? Porque ele tem um conjunto de funcionalidades para trabalhar com vários tipos de arquivos. Nós vamos perceber que o Pandas vai ajudar muito a gente, né? Há funções prontas já no Pandas para realizar o consumo de dados. Então a gente vai ver algumas opções aqui que facilitam muito o processo, como por exemplo um read CSV. Essa aqui é uma funçãozinha do Pandas, né, que pega os dados que utilizam a vírgula, né? O CSV é aquele que usa vírgula, ou ponto e vírgula como delimitador, né? E aí você pode buscar direto de um site, de uma URL, né? Ou então pegar o arquivo mesmo e importar. Então você faz isso com o CSV, você consegue carregar ele para dentro de um Pandas. Isso facilita muito o nosso processo, né? Tem o Read Excel também, que você pode ler dados tabulares de um arquivo Excel XLS ou XLSX, enfim, depende da versão lá do seu Excel. Então ele carrega já os dados do seu Excel direto de um Pandas, olha que facilidade para a gente trabalhar, né? Um Read HTML, que você pode determinar, por exemplo, ele lê uma tabela. A gente fez isso no Scrapping, né? Mas eu consigo fazer isso aqui com o Pandas, por exemplo, determinar uma determinada tabela dentro de um arquivo HTML e ele trazer isso para dentro do Pandas. Eu consigo ler um JSON. Um JSON é um arquivo que muitas APIs, por exemplo, né, soltam dados em JSON. A gente vai ver isso aqui nessa aula, né, como é que a gente consome um dado de uma API com JSON. Então, usando o Pandas, que facilita muito o nosso processo. Há muitas há funções para vários outros tipos, pessoal. É só olhar na documentação do Pandas, vão ver que todos esses outros tipos que eu citei também, tipos binários e tal, o Pandas também trabalha muito bem com isso, tá? Então, o Pandas é um grande aliado nosso aí na tarefa de lidar com dados. Bom, algumas fontes de dados. Isso aqui é muito importante, né? Principalmente para quem está começando, para quem quer experimentar coisa. Eu coloquei até um desenho aqui que ficou um pouco pequeno na tela, mas para vocês verem aqui são datasets que a gente tem disponível, por exemplo, no Kaggle.
né? Há uma infinidade de fontes de dados públicas e disponíveis para serem utilizados, pessoal. Dá para você começar seus projetos de data science analisando os dados públicos, por exemplo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu coloquei, né, uma lista aqui de lugares onde a gente encontra dados para trabalhar. No Kaggle, por exemplo, lá no Kaggle, né, você entrar lá, você vai ver muitos datasets já pré-prontos, né? Datasets já com informação limpa, bonitinha e tal. Agora você pode entrar, por exemplo, no dado do governo brasileiro, né? Então você pode entrar lá no dados.gov.br, você vai encontrar dados das mais variadas instâncias do governo brasileiro. E aí é uma experiência legal, porque muitas vezes esse dado não vem tratado, né? O dado vem às vezes faltando uma informação, ou não vem estruturadinho, bonitinho, e aí é uma experiência para a gente poder tratar esses dados. Eu tenho vários outros exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o Instituto Johns Hopkins, que foi bastante famoso agora na época da Covid, com muita gente coletando dados de lá, né? Então, ele tem dados disponíveis lá, dados que aconteceram durante a pandemia, dados que foram coletados durante a pandemia, né? Eu tenho o CI Machine Learning, que é um outro dataset com muitos dados para você experimentar algoritmos de Machine Learning. Tenho outros datasets, esse do GitHub aqui, né? Se você entrar lá, você vai ver que tem uma lista de conjuntos de dados lá que é absurda, né? É muito dado para a gente poder coletar, fazer teste, enfim, fazer os mais variados testes que a gente quiser. Então, essas são algumas das fontes, tem muitas outras aí que a gente pode coletar dado para poder trabalhar com dados aí no Python, fazer nossos projetos de data science. A gente vai fazer isso aqui, vai usar esse tipo de dado aqui, dado público, dado que está disponível nessas fontes para poder trabalhar. Vamos lá. Bom, muitas vezes, pessoal, a fonte de dados pode ser uma API. Né? Então, a API, aquilo que eu já tinha falado, que quando você se conecta naquela API, ela gera para você um conjunto de dados em um formato. Grande parte das vezes, uma API gera os dados em formato CSV ou em formato JSON. Depende muito, mas grande parte das vezes, 90% talvez, né, seja nesse formato. E aí, por exemplo, essa API aqui, né, a Random User MI.API, é uma API legal, porque é uma API que não faz nada, é, né, uma API de teste. Então, quando você executa essa API, ela gera como se fosse um usuário num formato JSON. É mais para a gente brincar, testar mesmo, né? E ela traz então como resultado um arquivo JSON, e aí é esse formato que eu estou mostrando aqui do lado, né? Que eu tenho aqui o sexo, tem o nome, tem a localização. Então, cada vez que você bate nessa API, ele te gera um dado aleatório novo, muito legal para a gente poder trabalhar. Bom, vamos lá. Uma outra coisa, pessoal, é gravar dados, né? Então, assim como é feita a carga de dados, né, oriundo do mundo externo, também é necessário gravar os dados muitas vezes. Há funções para realizar essas gravações, incluindo as opções de gravação de dados que a própria biblioteca Pandas faz. Assim como ela faz a entrada, ela também faz a gravação. A gente pode fazer a gravação de várias outras maneiras também, mas o Pandas ajuda bastante. Eu queria mostrar, né, uma demonstração para vocês de várias coisas aí, de trabalhar com arquivo, enfim, de fazer carga de dados, gravação. Vamos lá olhar essa demonstração, então. Bom, pessoal, vamos lá então para a nossa demonstração aqui na área de para trabalhar com arquivos. Então, essa aqui é a videoaula 9, né? O mesmo esquema, eu não vou mais digitar, vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa é importar as bibliotecas. Vou importar uma biblioteca CSV para trabalhar exclusivamente com CSV, sem precisar do Pandas, mas também vou importar o Pandas, que vai nos ajudar em algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com um arquivo texto. Então, olha só, eu peguei, né, e fui no Wikipedia aqui, entrei na página do Machado de Assis, peguei o texto e gerei um arquivo TXT. Copiei aqui e gerei um arquivo TXT. Tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse arquivo texto que eu gerei. Então, eu copiei, colei no editorzinho de texto, gerei esse arquivo texto e agora eu vou usar ele. Olha só, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é abrir esse arquivo texto. Para fazer isso, eu preciso ter esse arquivo texto. Só que eu estou usando o Colab, eu preciso mandar esse arquivo texto para o Colab. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai clicar aqui, ó, certo? E eu vou enviar esse arquivo texto. Vamos perceber que aqui, ó, eu tenho um sample data, com vários arquivos aqui que o próprio Colab já me deixa disponível para trabalhar se eu quiser. E eu vou enviar o arquivo aqui, ó. Então, vou pegar o meu arquivo aqui, que é esse aqui, Machado de Assis. Vamos ver que é o texto aqui. E eu estou enviando, ele vai falar assim, ó, lembre-se, você está enviando esse arquivo agora, ele vai ficar aqui na sua máquina, você pode trabalhar com ele.
Se em outro momento você quiser executar isso aqui de novo, você precisa reenviar esse arquivo. O arquivo, a hora que a gente fechar, que a máquina parar de trabalhar, ele joga fora, ele descarta esse arquivinho, o texto, eu preciso enviar de novo para o Colab, né? Esse é um recurso do Colab, então a gente precisa enviar. O arquivo está aqui agora, bonitinho, vai funcionar. Então olha só. Eu vou mandar importar, então aqui ele vai usar o open, uma função do Python mesmo para abrir arquivos, tá? E eu vou falar que é uma função de leitura, então eu vou mandar abrir o arquivo. Ele fez a leitura, jogou para essa variável arquivo. O que a gente vai fazer? Eu vou usar a função readlines, tá? Para percorrer o meu arquivo. Então o que ele vai fazer aqui? Vai pegar esse arquivo todo, ele vai pegar linha por linha e gerar uma variável chamada conteúdo. Essa variável chamada conteúdo é o quê? É uma lista, para variar, né? Então uma lista com todas as linhas que eu tenho no meu texto. E aí, na sequência, eu já mando fechar o meu arquivo, né, para não ficar com o arquivo aberto em execução. E como essa variável conteúdo já vai ter o conteúdo que eu preciso, eu já posso fechar o arquivo. É uma boa prática fazer isso. Mandei executar, ele pegou os dados do arquivo, jogou para conteúdo e aí fechou o meu arquivo aqui. Eu vou mandar imprimir o conteúdo para vocês verem o que tem de conteúdo aqui. E olha só que legal. Eu vou mandar correr um for aqui, um laço, né? O que esse laço faz? Como o conteúdo é uma lista com várias linhas, eu vou pegar e vou imprimir cada uma das linhas para vocês verem o que tem. Então, primeiro eu vou mandar imprimir todo o conteúdo e depois eu vou passar linha por linha, né, imprimindo linha a linha. Eu vou até colocar um print aqui no meio para imprimir uma informação no meio para vocês verem como é que isso aqui vai funcionar. Então, vamos lá. Olha só. Ele imprimiu primeiro o arquivo todo, tá aqui, ó. Tá. Vamos ver que ele é uma lista, porque até começa com colchete aqui, ele vai lá para frente, vai tudo aqui, tá? Vai imprimir tudo lá na frente. E aí depois eu tenho aqui, ó, os tracinhos que eu coloquei, e aí ele imprime linha por linha, algumas linhas em branco e tal, né? Ele coloca aqui a primeira linha, outra linha, outra linha, outra linha. Ou seja, imprimir linha a linha. É assim que funciona. Pega o arquivo, joga numa variável, e vai montar um monte de linha, eu posso imprimir essas linhas separadamente, imprimir uma linha, ou imprimir outra, enfim, aqui eu, em vez de imprimir o linha 0, linha 1, linha 2, eu mandei rodar um for e fui imprimindo linha a linha. Quando eu faço esse for, pessoal, ele pega o conteúdo, ele pega a primeira linha, joga numa variável, tá jogando a variável linha, imprimir. Aí roda o for de novo, aí continua no for, aí vai para a segunda linha, joga na variável linha. E vai fazendo isso sucessivamente, tá? E aí o que eu quero fazer? Então, por exemplo, que aqui, ó, em vários lugares eu tenho o Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, enfim, tem várias informações, morreu no Rio de Janeiro, tem várias informações do Rio de Janeiro aqui. Eu quero alterar em todo o texto a palavra Rio de Janeiro por Ribeirão Preto. Eu quero fazer essa alteração. Então aqui eu vou fazer um procedimento para fazer isso. Vamos lá. Começa uma variável x com nada, né? E aí eu vou fazer linha a linha. A mesma coisa, aquela hora de imprimir linha a linha, agora eu vou jogar isso tudo numa variável só. Então, texto, um monte de texto. Então o que a gente vai fazer? Ele vai percorrer a variável conteúdo lá, que é a variável que eu tinha. Ele vai falar, se a linha for vazia, quer dizer, não tem nada na minha linha, que ficou um monte de impressão em branco lá, né? Se eu não tiver nada na minha linha, né, ou essa minha linha for diferente de vazia, quer dizer, tem conteúdo na minha linha, eu vou jogar isso na variável x. Então ele vai executar esse for aqui, ó. Vai pegar tudo que tem no conteúdo e jogar na variável x. Terminou, ele vai imprimir a variável x. Vamos ver como é que a variável x ficou. E aí na sequência, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha variável x, eu vou usar um recurso do Python aqui que é o replace, funçãozinha replace. Ela vai substituir tudo que ela achar de Rio de Janeiro por Ribeirão Preto. Aí eu vou imprimir de novo uns tracinhos aqui para a gente ver a diferença e vou imprimir o x de novo, mas eu vou imprimir o x já com Ribeirão Preto no lugar do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que isso aí vai rodar. Mando executar. Então olha só, primeiro ele vai fazer aqui imprimir esse x, né? Ele já rodou aqui, imprimiu o x. Imprimiu o x, ó, tá aqui, ó, essa primeira parte. Tudo ainda com Rio de Janeiro. Tá aqui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Depois eu imprimi o xzinho. Já tinha feito o replace e vai imprimir o x de novo. Aí olha só, tá aqui. Aí já tem aqui Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Ou seja, ele substituiu, né? Eu peguei um TXT, tá em variável ainda, eu troquei tudo que era Rio de Janeiro por Ribeirão Preto. E agora eu vou gravar um novo arquivo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou montar um arquivo novo,
certo? Vai ter uma variável onde eu vou criar, que eu estou mandando criar um arquivo chamado Machado de Assis 2.txt. Eu vou fazer, lembra que a gente tinha feito read lines? O read lines era ler, né, e jogar num arquivo. Agora eu vou fazer o write lines, que é pegar o quê? Pegar o X, tudo que tem no X, já mudado para Ribeirão Preto, e vou gravar nesse arquivo novo. E aí eu mando fechar. Então o que ele fez? Eu gravei, né? Na hora que eu abria lá no começo, eu abria com R, que era para fazer leitura. Agora eu estou abrindo com escrita, então eu vou escrever os dados. E aí vou gerar esse arquivo. Vocês vão perceber até aqui, ó, vou deixar abertinho aqui, que ele vai criar um arquivo novo aqui. Vamos executar. Mandou executar, espera um pouquinho e vai aparecer aqui o novo arquivo que foi gerado. Vamos lá. Tá lá, Machado de Assis 2. Tá? Então esse aqui é o arquivo que a gente acabou de gerar. Esse arquivo aqui vai ter a informação do quê? Vai ter a informação com o Ribeirão Preto no lugar do Rio de Janeiro. Então gerei um arquivo novo. Bom, agora vamos trabalhar com o arquivo CSV. Eu peguei, pessoal, um conjunto de dados, cotações das ações da Tesla, tá? Lá do Kaggle. Então, se vocês vão entrar lá nesse site, lá do Kaggle, vocês vão ver que tem esse arquivo lá. Eu não estou puxando direto de lá. O que eu fiz? Eu entrei lá no Kaggle, certo? Aí a gente pega e baixa o arquivo, tem o arquivinho lá, Tesla CSV. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse arquivo, mas eu vou usar um Kaggle Tesla.csv. Que em vez de buscar lá direto, eu vou também importar, porque eu já tenho, já puxei esse arquivo aqui do Kaggle, né? E eu tenho ele disponível aqui. Pode ver que é o mesmo tamanho, tudo, para não ter que buscar lá do site. Vai que o site está fora do ar, alguma coisa, eu tenho deixado prevenido. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Eu vou importar, já estou usando o import CSV aqui. Ele vai fazer um open num arquivo CSV e eu vou chamar ele de F aqui, ó, uma variável F. Um procedimento um pouquinho diferente para vocês verem coisas diferentes do que a gente viu no arquivo texto. Eu vou dizer que o meu leitor vai fazer um csv.reader, ele está abrindo esse F aqui, que é o meu arquivinho CSV, com um delimitador de vírgula. Então o que ele faz? Ele pega, ele já cria essa variável leitor, tá? Com o delimitador, como se fosse já com a estruturazinha para separar as vírgulas no CSV. Diferente do meu arquivo texto, que eu não tinha essa informação lá. Como aqui é tudo separado por vírgula, ele vai fazer isso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço nesse leitor, aonde? Que é a mesma coisa que a gente vai fazer. Como ele gerou várias linhas da cotação da ação da Tesla, várias linhas, para cada dia é uma cotação diferente, e essa informação, para cada dia eu tenho várias colunas, valor de abertura, a data, valor de fechamento e tal, ele vai gerar como se fosse uma matriz. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ele vai fazer esse leitor, todas as linhas, eu vou pegar linha por linha, para cada vez que ele passar, eu vou pegar a linha 0, a linha 4 e a linha 5. Vai pegar a coluna 0, a coluna 4 e a coluna 5. O que é a coluna 0? É a data. O que é a coluna 4? É o fechamento. O que é a coluna 5? É o volume. São essas informações que eu estou pegando. Por que eu estou pegando essas? Porque eu quero pegar essas. Podia pegar as outras? Sim, mas eu quero pegar só essas três. E vou mandar imprimir. Tá aqui, ó. Peguei uma variável data, vou mandar imprimir a data. Fechamento, eu vou mandar imprimir o fechamento, e o volume, eu vou mandar imprimir o volume. Ou seja, peguei o arquivo CSV, gerei uma variável leitor, vou percorrer linha a linha, para cada linha que eu for fazer eu vou pegar as colunas e vou imprimir. É o mesmo procedimento que eu já fiz no Scrapping também, muito parecido. Então vamos rodar isso aqui. Importou, tá lá imprimindo, ó. Tá lá, pegou todas as informações de data, as informações, é um arquivo de 1 ano, se eu não me engano aqui. Então eu estou mostrando, ó, data, fechamento e volume. São as informações que me interessaram. É isso que eu estou mostrando. Fiz isso, pessoal, trabalhando com o arquivo CSV. Percebam que aqui eu não precisei fechar o arquivo. Quando eu trabalho nesse formato aqui com o if, né, SF, automaticamente depois que eu usei ele já fecha sozinho. Por isso que eu não precisei fechar. Tá joia? Vamos lá continuar. A gente vai trabalhar com outro recurso aqui que é o seguinte. Eu vou trabalhar com esse arquivo pandas aqui buscando direto. Tá? Então lá no GitHub eu tenho um arquivo aqui, que é um arquivo com partidas de tênis. Muito legal, de torneios de tênis, tá? Vale a pena, tem vários, de vários anos, eu peguei aqui dos ATPs, dos meshes de ATP de 2021. Aqui eu
informei o nome do arquivo, percebam que já é direto do GitHub, eu não baixei o arquivo CSV, eu estou dando como caminho direto o GitHub, e aqui eu vou usar o pandas, ou seja, eu vou usar diretamente o pandas, vou mandar, aqui eu vou só atribuir para o nome do arquivo, cria a variável arquivo com o nome desse arquivo, e vou mandar buscar aqui esse arquivo, ó, que é essa informação que está aqui em cima, vou mandar ele abrir um read CSV, ele vai pegar direto CSV e já vai gerar um pandas aqui, olha que legal, um data frame. E vamos mostrar esse data frame. E aqui está meu data frame, importou um CSV, já jogou num data frame bonitinho, facinho de fazer. Aqui eu tenho todos os campos com os determinados valores, tá? Então é isso que eu busquei aqui no meu pandas. Ah, se eu quiser potar uma informação, pô, que legal, posso potar um dado bem rapidinho. Em vez de mostrar aqui com plot, eu só quero mostrar antes para vocês isso aqui. Olha só, lembra que eu falei que o pandas a gente consegue potar, né? Eu vou fazer dados, o inner hand, que é um atributo, um campo lá, né? Que é o quê? O vencedor, qual mão que ele joga, né? Isso que é esse atributo. E aí, eu vou mandar values counts e vai mandar mostrar esses valores para vocês. O que tem aqui? Aqui tem o seguinte, pessoal, ó, ele vai mostrar aqui, ó, o values counts, ele vai indicar quais valores que eu tenho. Então ele vai dizer, ó, indefinido, U aqui tem 11 vezes, left, né, esquerda, 293 e right, direita, 1921. Então é como que tem nos jogos, né, os vencedores, né, jogava com a mão esquerda, jogava com a mão direita, com indefinido, então essa é a informação que ele tem. E eu vou botar um gráfico aqui, vou voltar aqui a informação, vou colocar um plot no final, uma barra horizontal. Então vamos botar essa informação vinda de um CSV. Olha que legal. Acabei de pegar o CSV, importei num pandas e ainda mandei botar que eu sei que da minha tabela, né, eu tenho dos vencedores, né, muitos jogadores que jogam com a mão direita, poucos que jogam com a mão esquerda e alguns indefinidos porque ele tem essa informaçãozinha lá. Bom, continuando. Agora que eu abri, né, esse arquivo da Tesla, que eu abri esse arquivo de tênis no pandas, eu quero mostrar como é que eu abro esse arquivo da Tesla também no pandas, aquela informação da cotação. Isso aqui é muito legal. O que vai acontecer? Eu vou dar o caminho aqui, meu arquivo, é o arquivo de cotação das ações da Tesla. Vou mandar abrir no pandas, só que olha o detalhe. Aqui, primeira coisa, arquivo. Eu vou dar um skip runs, ou seja, eu vou ignorar a primeira linha. E eu coloquei aqui quais são os nomes das colunas. Ele vai importar meu arquivo, certo? Eu pulei a primeira linha para ele não pegar os nomes e eu vou dizer quais vão ser esses nomes. Data, abertura, no meu arquivo original nome em inglês, que eu vou usar o nome em português. Então eu já estou dizendo que ele vai atribuir esses nomes aqui. E olha só, eu quero pegar só 4 linhas, não quero pegar tudo, quero importar só 4 linhas do meu CSV. Dá para fazer quantas eu quiser. Any rows é isso. Então eu executo. Vamos ver o que ele vai fazer. Show de bola. Mostrou aqui. Colocou os dados, os nomes das colunas que eu queria. Buscou só as primeiras 4 linhas. Então, eu busquei essa informação lá do CSV. Percebe que dá para manipular da maneira que a gente achar melhor. Eu quero fazer só um recorte, estudar só uma parte. Não preciso carregar o CSV inteiro. Carreguei só uma partezinha aí, bem legal de fazer. São recursos que eu tenho do pandas para importar um CSV. Para finalizar, a gente vai trabalhar com JSON, a gente vai bater lá naquela API que eu tinha falado na hora que eu estava começando a aula. Então essa API aqui é bem legal, olha só. Cada vez que eu executo ela me gera um conjunto de dados aqui aleatórios. Tá? Então, ó, é uma mulher, né? E aqui vai ter o nome, tal. Então, eu tenho o nome, ó, é Nelly que chama essa. Se eu bater de novo, eu tenho aqui outra vez Mademoiselle, aí tem Morena, o nome, e assim sucessivamente. Tá? Então, cada vez que eu bato lá, ele gera um nome aleatório. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o JSON e o request, essas bibliotecas, preciso delas. Mandei executar. E a gente vai fazer um request get para a própria API, igual a gente fez lá no Scrap, só que aqui a gente vai buscar o request, vai bater na API e trazer a informação, vai jogar essa variável resposta, só que aqui eu vou usar a função JSON para poder carregar, certo? Os dados no formato JSON e não usando o Beautiful Soup como a gente usou lá. Então aqui eu vou carregar, mandei executar, ele foi lá, bateu já na API, voltou
e carregou os meus dados aqui com o JSON.loads. Vamos ver o que tem no meu JSON aqui. Olha só, dados tem exatamente como eu busquei, a informação que estava lá. Agora eu quero mostrar, daqui dessa informação, tá? Eu quero mostrar o nome, tá aqui, ó. Então eu vou mostrar dados, result, 0, name, first. Então aqui, como que está estruturadinho a informação. Eu quero pegar a informação que é o nome, tá aqui, ó. O primeiro nome, ó, é o Adam. Então, na hora que eu mandar imprimir, imprimiu o Adam. Ah, eu não queria buscar o primeiro nome, queria buscar o último nome, né, o last aqui. Então, em vez de ser o first aqui, ó, buscar para last. Vamos executar, vai buscar Johansen, que é o nome que está aqui. E todas as outras informações que eu tenho. Então, percebam, bato numa API, busco os dados e mostro o que eu quiser. Posso fazer isso, quando você for fazer isso num sistema de produção, você vai buscar vários registros, vai jogar isso numa lista, vai correr a lista mesmo que a gente já fez várias vezes. Pode gravar isso no banco de dados, fazer da maneira que você achar melhor. Bom, vamos voltar lá então, a gente finaliza aqui a demonstração, vamos voltar para o slide. Bom, para finalizar então, pessoal, coletar e armazenar dados em arquivos é uma tarefa do cotidiano de quem trabalha com Data Science. Não tem como trabalhar com Data Science se você não souber fazer isso. É obrigatório fazer isso, né? Dados em formato TXT, CSV, oriundos de muitos outros formatos, farão sempre parte da vida de um cientista de dados. É muito importante conhecer esses tipos de formatos e compreender como é possível lidar com eles, né, nos mais variados momentos de um projeto de Data Science. Como importar, como trabalhar, puxar pouco dado, puxar um monte de dado, puxar só algumas colunas. Você vai testando e treinando isso para melhorar o seu processo, para melhorar o desempenho. Enfim, essa é a ideia de trabalhar com dados. Espero que vocês tenham gostado, trabalhar com arquivos, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente vê na próxima aula.